Se você gosta de anotar, vamos comigo, vamos junto nessa. Hoje nós estamos com essa missão de trazer a palavra junto com os irmãos e louvar Deus com isso, né? Muito bom, muito bom. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus. Semana passada a gente viu o primeiro propósito. Quem aqui que está no desafio dos 40 dias, para eu ter uma noção aqui? Uau, yes! Glórias a Deus. Semana passada, qual que foi o primeiro propósito que a gente aprendeu? Que nós entendemos para a nossa vida? Alguém lembra aí? Você foi feito para adorar a Deus, você foi feito para a glória de Deus, a adoração, não é isso? Tem pessoas que gastam fortunas, verdadeiras fortunas, para entender o seu propósito, porque ela acha que está ligado a algo que ela vai fazer e não a algo que ela nasceu para ser. Mas a gente também aprendeu na primeira semana que a melhor forma da gente saber o nosso propósito é perguntar para o fabricante, para quem nos fez. E nós aprendemos então na primeira que nós somos feitos para adorar a Deus, nós somos feitos para o prazer de Deus. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é que nós não somos uma ilha, você não é uma ilha, você não foi feito para estar isolado, você não foi feito para passar a vida sozinho, nós não somos uma ilha. Você que recebeu Cristo como seu Senhor e seu Salvador, você tem uma família. Você tem uma família em qualquer lugar do mundo. A expressão usada é que nós temos uma família glocal, uma família que é global e ao mesmo tempo ela é local. E eu pude testemunhar disso. Eu sou de São Paulo, quem me conhece aqui sabe. Eu sou de São Paulo e nós estamos há 14 anos aqui no Paraná e nós já rodamos 6 cidades. E cada cidade que nós passamos, nós tivemos uma família que nos adotou. Eu não posso chorar. Nós tivemos uma família que nos adotou, que nos amou, que conviveu com a gente, que frequentava a nossa casa, que orava por nós, que orava conosco. Deus colocou anjos em nossa vida. E o nome dessa família é igreja. Qualquer lugar do mundo aonde Deus te enviar, você tem uma família. É a família local. Ela é global, mas ela é local. Amém? Então, Deus não te desampara, assim como também não desamparou a minha família em todas essas mudanças que a gente fez, né? Então, se você já conheceu o primeiro propósito, que é adorar, a partir de agora nós vamos partir para o segundo. E o resumo do segundo propósito, ele está em 1 Pedro 2,17. Tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos. Amar os irmãos, esse é o primeiro segredo, aprender a amar a sua família espiritual. Olha, a família espiritual, a igreja global e local, é a família que você vai conviver na eternidade. Talvez alguns de vocês não encontrem algum parente seu lá na eternidade, porque quando ele foi apresentado a Cristo, ou essa pessoa, ou esse parente, esse primo, ou alguém foi apresentado a Cristo, talvez ele tenha rejeitado a palavra de salvação. Nós somos instrumentos de Deus e devemos levar a nossa família, mas talvez alguém da nossa família se perca no caminho e não receba a salvação. Mas a família da fé, é com ela que nós vamos conviver lá na eternidade. Então nós somos convidados a passar um período de treinamento aqui, porque esse irmão que está do seu lado vai estar com você lá no céu também. Amém. Hebreus 2,10, o autor diz o seguinte, ali em Hebreus 2,10 estava falando sobre a glória que Deus deu aos homens, e a honra que Deus proporcionou aos homens, em Hebreus capítulo 2, e no versículo 10 diz assim, Deus que cria e sustenta, eu acho que tem um slide, tem,
Deus que cria e sustenta todas as coisas, Deus fez tudo isso, a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte na glória de Deus. Nós somos convidados a termos parte na glória de Deus. Ele deu para nós algo abaixo dos anjos, e Ele nos convida a ser parte dessa glória. Efésios 1,5 fala: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo. Você já está predestinado a ser adotado como um filho de Deus. Você pode tomar posse dessa filiação e entender Deus como o seu pai, como um pai amoroso, e não com a referência de um pai terreno e imperfeito, mas um pai amoroso, que quer te resgatar e te adotar, e tem uma eternidade para você, e tem um plano para a sua vida, e tem um propósito para você e sua família. Amém. Eu e minha voz, né? O segundo propósito para a nossa vida, então, é fazer parte da família de Deus. Comunhão. Ali no nosso quadro, nós somos uma igreja de propósito. Ali já fala de ser uma igreja bíblica, focada na adoração, e o segundo propósito na comunhão, o último lá no canto, lá, ó. Adoração, missão, comunhão, discipulado, serviço. Nós vamos aprender. O segundo propósito, então, é esse. 1 João 4,21 diz assim: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Temos que amar os outros. Ai, mas como fazer isso? Como amar os outros? Que desafio, né? Olha só, a Bíblia fala que como ferro afia o ferro, assim nós vamos sendo aperfeiçoados e tratados pelos nossos irmãos. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, como é que se faz isso? Olha só, amando. Como que você ama? Amando. Parece redundante, né? Amando, convivendo, andando junto, chorando junto, sorrindo junto, participando das alegrias e vitórias. Cara, eu quero falar para vocês que quando eu cheguei nessa igreja, algumas coisas aconteceram na minha vida. Eu cheguei machucado aqui, e eu fiquei 1 ano no banco, aprendendo, fazendo os cursos. Eu vou falar disso em algum momento, mas teve um ato tão singelo que marcou a minha vida. Um dia eu estava indo embora e me chamaram: olha, estão te chamando na cozinha. Estão te chamando na cozinha. Eu falei: ponto. Eu estava no infantil, dando aula no infantil, e eu falei: Pedro aprontou alguma coisa. Aí mandaram chamar a Natasha. Estão te chamando na cozinha. Ela já pensou: o Pedro aprontou alguma coisa. E a gente chegou quase que ao mesmo tempo na cozinha, e tinha uma pizza em meu nome. Eu estava desempregado, e Deus me deu uma pizza. Parece bobeira, né? Mas isso é amor. Até hoje eu não sei quem pagou aquela pizza para mim, mas eu sei que Deus usou a vida de algum de vocês que pode estar nesse culto para me pagar uma pizza quando eu estava desempregado. Cara, isso é amor. Isso é amor. E que grande amor. Paulo diz assim: escrevo-lhes essas coisas para que saiba como viver na família de Deus. Família é a igreja. 1 Timóteo 3, 14 e 15, eu usei a tradução da nova tradução na linguagem de hoje, que ela é bem fácil de entender. Saiba como viver na família de Deus, e essa família é a igreja. Se você está anotando, tem o costume de anotar, rabisca assim, ó, família e igreja, destaca, põe grande. A igreja é uma família. Rick Warren, a nossa igreja já tem 18 anos, e nós nascemos com o propósito, com 5 propósitos, assim a nossa igreja nasceu. E nós usamos essa frase do pastor Rick Warren, que diz: a igreja não é um lugar, é uma família a qual você pertence. Essa frase é do pastor Rick Warren, autor do livro que nós estamos estudando. E você pode frequentar um monte de lugar. Você pode frequentar o clube, você pode frequentar a academia, você pode frequentar o futebol de quarta-feira, bolão e bocha, como as cidades que eu passei. Você pode frequentar um monte de lugar. Mas existe um lugar que Deus tem te proporcionado algo muito maior, um amor maior, uma família, que é
a igreja, muito mais do que uma obrigação de domingo. Ah não, eu vou no domingo às 8 da manhã porque eu já fiz a minha obrigação. Não, muito mais do que isso. Deus tem proporcionado a mim e a você uma família para a gente pertencer. Pertencimento. E esse lugar de pertencimento é a família de Deus. Falando em pertencimento, eu quero dividir com vocês 4 níveis da comunhão. Estava falando para os adolescentes na sexta-feira, que eu trouxe essa mesma mensagem, de que nós podemos pensar, se eu perguntar para alguém o que é comunhão, talvez vocês possam dizer, comunhão é isso, é um culto cheio às 8 da manhã, né? E eu dizia para o Start assim, comunhão é isso, é um monte de adolescente junto, pulando, louvando a Deus, mas Deus tem um nível maior de comunhão, Ele tem algo a mais na comunhão, e a gente vai aprender isso hoje. Nós entendemos que aqui é um pouco corrido, começa um culto, termina outro, começa, é um pouco corrido. Nós vamos aprender hoje 4 níveis de comunhão. Vamos junto comigo? Vocês estão dispostos a aprender 4 níveis de comunhão? Então vamos lá. Primeiro nível é escolher a quem pertencer. É uma escolha que você vai, que está em nossas mãos. E escolhendo a quem pertencer, tem muitos tipos de famílias. Isso é muito louco, né? Porque se eu for comparar a minha família da parte da minha mãe é de um jeito, se eu for comparar a família da parte do meu pai é de outro jeito, se eu for comparar a família da Natasha, minha esposa, da parte do pai é de uma forma, da parte da mãe é de outra forma. Tem famílias que quando conversa parece que está brigando, né? Talha nada, né? Grita, não sei o que, pega isso, pega aquilo, é uma delícia. Aí tem famílias como a do meu pai que é tudo muito certinho, tudo muito corretinho, tudo tem um jeito. A igreja, a família de Deus também é assim. Existem igrejas, famílias que são mais conservadoras, mais formais, que você pode ouvir uma música clássica, com orquestras. Tem famílias, igreja, que são mais informais como nós, temos bateria, temos coral, temos pantomima, temos outras coisas. Então, a primeira decisão que você precisa tomar é, eu quero fazer parte da família. Como é que se faz parte da família? Se você ainda não sabe, para entrar na família de Deus, para pertencer à família de Deus, você precisa, receber a Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, e declarar que Ele é o seu Senhor, que Ele é o seu Salvador, que Ele morreu na cruz no seu lugar, que eu não era e você não éramos capazes de salvar a nós mesmos, de nos redimir do nosso pecado, mas alguém pagou o nosso preço lá naquela cruz do Calvário, e eu aceito, você aceita aquele sacrifício, e nós recebemos o sacrifício de Jesus na cruz, e recebemos esse sacrifício, e aceitamos Ele não somente como nosso Salvador, mas como nosso Senhor e o nosso dono. Temos dono, temos Pai. Agora é a hora que a igreja diz: amém, temos Pai, somos adotados como filho. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, qual igreja global e local que eu vou fazer parte, que eu vou ser membro? E aí você vai escolher uma família para você ser membro. Acho que a expressão mais legal de membro que já foi usada foi na própria Bíblia, a expressão membro, né? Por quê? Porque a palavra fala assim, a palavra membro, ela vem da igreja, só para eu pegar o versículo aqui: agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus, são membros da família dele. Efésios 2:19, não sei se eu coloquei, Efésios 2:19, e em Cristo nós formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Aonde eu vou ser membro, aonde eu vou ser parte, aonde eu vou pertencer? Então essa é uma decisão que você precisa também tomar, é a segunda decisão que você precisa tomar, amém? Isso é o que proclamamos em palavras e ações, quando somos batizados. Cada um de nós é agora parte do seu corpo ressurreto. 1 Coríntios 2:13.
Eu quero só fazer uma leitura rápida de 1 Coríntios 12, versículo 12 e versículo 13. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Amém? Fazemos parte, pertencemos a um corpo, o corpo de Cristo, a igreja local e a igreja global. Nós amamos a Deus e amamos a noiva de Cristo, que é a igreja. Não dá para dizer eu amo a Deus, mas eu não gosto da igreja, porque a igreja, que é sua noiva, foi a razão de ele vir, de ele deixar o esplendor da sua glória, deixar o céu e vir, foi a igreja. Não dá para nós não amarmos a noiva. Lembra o que eu disse no início? Nós não somos uma ilha. Não dá para não amar a noiva. Como queremos ir para o céu sem amar a noiva? Nós vamos conviver. Ah, mas o irmão é chato. É chato mesmo, você também é chato, eu também sou. Está tudo bem, vamos ter que aprender. Não dá. É que nem um jogador de futebol, e eu não sei nada de futebol, mas eu sei que um jogador de futebol sem um time não é nada. O que é eu sou um jogador de futebol, legal, qual é o seu time? Não tenho time. Não funciona. Eu sou baterista. Todo mundo aqui sabe que eu incomodo vocês ali com o barulho da bateria. Mas um baterista tocando sozinho não faz sentido. É só barulho. Eu tenho um baterista em casa, e ele tocando lá nas almofadas, tocando no sofá, não faz o menor sentido. Mas na cabeça dele tem uma música, que só está na cabeça dele. Nós não fomos feitos para vivermos sozinhos. É que nem um jogador de vôlei sem time, um baterista sem banda, ou até mesmo um soldado que não tem um pelotão. O que você é? Sou um soldado, legal. Quem é o seu capitão? Quem é o seu pilotão? Quem que te chamou? Não, eu não tenho, eu só sou um soldado. Faz sentido. Em Cristo, nós formamos um só corpo e cada membro está ligado a todos os outros, diz Romanos 12:5. Todos estamos conectados. Alguém já bateu, eu falo isso para os adolescentes, alguém já bateu o dedinho no detector de dedinhos, que é a quina da cama, a quina da mesa, o pé da mesa? Eu já. E aí dói tudo, né? Dói até os fios de cabelo. Quando um sofre, todos nós sofremos. E é assim. Eu tinha restrições com igreja. Aliás, a Natasha tinha restrições com igreja grande. Nós vemos uma igreja lá em São Paulo, que era uma igreja pequena, de 100 membros. Eu tocava na bateria, dava aula na escola bíblica. E quando nós viemos para cá, participamos de 6 igrejas, fomos recebidos como família, como eu disse. E quando eu senti vontade de vir para cá, que foi a convite do Richard, que está aqui por acaso, foi essa bênção que me trouxe para cá, a gente conversava, mas lá é uma igreja grande. Lá é uma igreja grande. E eu queria fazer parte de uma igreja grande, eu queria ter essa experiência. E ela falou, não, mas é grande, lá ninguém se conhece, lá não vai dar certo da gente ir e tal. E nós descobrimos, depois que nós viemos para cá, conhecemos o pastor Jefferson, conversamos com ele, conhecemos um GA. Nós entendemos que a nossa igreja, ela é grande, mas a nossa igreja, ao mesmo tempo, ela é pequena, porque nós somos uma igreja em grupos pequenos. E quando eu me conectei ao GA do Ivo, alguém aqui é do GA do Ivo? Temos alguém do Ivo aqui? Aê. Quando eu me conectei ao GA do Ivo, eu descobri ali uma família. E o Ivo, junto com o GA, participou comigo de vitórias, promoções, participou comigo de derrotas, de desemprego, participou comigo de vitórias e chamado, porque eu estava num grupo pequeno, sendo cuidado, sendo amado, sendo puxado a orelha, sendo afiado, porque eu sou chato para chuchu, afiando alguém que também é chato para chuchu. E nós crescemos como igreja e nós entendemos que a nossa igreja, ela é grande, ao mesmo tempo ela é pequena, porque nós cuidamos uns dos outros. Faz sentido isso para você? Amém. Porque para mim, é minha história.
Ainda vinha falando no carro. É a minha história. Eu não consigo desassociar a minha história que chegou até aqui, com 44 anos, sem a igreja, sem a minha família da fé. A minha família da fé é a minha história. Então nós fomos chamados para compartilhar lutas e vitórias. E às vezes no mesmo GA, numa mesma quinta-feira, terça, quarta, eu não sei o dia do seu GA, você celebra a vitória de um e chora o luto de outro no mesmo GA. E nós somos chamados para isso também. Nível 2, amizade, aprender a compartilhar. Olha, não dá para desenvolver amizade sem 4 pontos que eu listei aqui. Primeiro, não dá para desenvolver amizade sem estar junto. Não dá para desenvolver amizade sem estar junto. Tem que investir tempo. Lembra que você não é uma ilha? Então você foi feito para pertencer à família, para fazer parte dessa família, se conectar e pertencer a uma comunidade, a uma igreja. Não dá para você ter amigos sem investir tempo. Não dá para você ter amigos sem repartir. Lembra da pizza? Não dá. Não dá para ter amigos sem decisão. E também não dá para ter amigos sem prioridade. Isso precisa ser a sua prioridade. Mas eu não tenho tempo. Eu trabalho todos os dias da semana. Isso precisa ser a sua prioridade. Você precisa ser amado. Você precisa ser cuidado. Você precisa ser treinado. Você precisa ser curado, capacitado e enviado. E ao mesmo tempo que você está sendo curado, tratado, cuidado, capacitado, você também está cuidando, capacitando e treinando outra pessoa, porque isso é um ciclo, é vida na igreja. Atos 2,44, a igreja de Atos fala assim: todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. No verso... Na NVI fala, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. 45 diz, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então, é assim que a gente vive família, igreja, compartilhando nossas experiências e as nossas vitórias. Provérbios 27:17, eu já tinha falado lá atrás, diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. De casa em casa, 1 Pedro 4,9, hospedem uns aos outros sem reclamar. Compartilhando os nossos problemas? Sim. Gálatas 6,2, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Não deixe de se reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procurem encorajar uns aos outros. Hebreus 10:25. Quero falar para você que quem está do seu lado tem o que falta em você. Deus já nos deu todas as coisas. Tudo o que nós precisamos já está aqui. E o que falta em mim está em você. O que falta para mim está em você. O talento que talvez eu não tenha, ele está em você. E essa sinergia, e essa troca, e essa experiência é igreja. E eu falo isso em todas as áreas. Na área espiritual, na área da amizade e até mesmo nos relacionamentos profissionais. Eu não sou capaz em tudo profissionalmente, e eu preciso me conectar com pessoas no meu dia a dia, que têm o que eu não tenho, que sabem o que eu não sei, para fazer a máquina funcionar. Nós somos assim. O que falta em mim, tem em você. O que falta em você, eu tenho. Juntos nós completamos, a gente vai mais longe, a gente constrói, a gente avança como igreja, a gente cresce como filhos de Deus, amados, escolhidos, separados, predestinados como filhos de Deus. Então, quando você está num grupo pequeno, quando você está numa igreja, você também é convidado para olhar do lado. Quem está do meu lado? Quem é essa pessoa? O que ela tem que me complementa? Já falei dos problemas,
Amém. E por último não. Nível 3, parceria, fazer a minha parte. Porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus. Quando eu cheguei aqui, eu estava, acho que há 8 anos atrás, né amor? 8 anos de igreja? 7 anos de igreja? Eu fiquei 1 ano parado. Porque eu precisava ser curado e tratado. Eu precisava parar. E eu fiz todos os cursos que foi ofertado, um com Deus, depois do um com Deus era eu não lembro a sequência, mas eu fiz todos os cursos, parado, sentado naquele mesmo banco, até que Deus falou, chega, vamos trabalhar, você já está curado, você já está bem, vamos servir, e eu comecei a servir no estacionamento. Você também tem um tempo que você precisa parar, mas esse tempo é curto e rápido. Normalmente não passa de 1 ano. E você é chamado para fazer a sua parte. O que na família de Deus precisa de você? Talvez o ministério que você vai exercer é aquele ministério que te incomoda. Isso me incomoda, eu precisava de tal coisa. Talvez seja você a pessoa chamada para estar nesse ministério. Você pode experimentar ministérios aqui na igreja. Deus não te trouxe para a igreja, para a NIB, especificamente, para a Nova Igreja Batista de Cascavel, para ficar sentado. Eu conheci uma família, se vocês estiverem aqui, por favor, não se manifestem. Eu conheci uma família na saída da igreja uma vez, e conversando, essas conversas que a gente tem de fim de culto, eles estavam há 5 anos na igreja, sem GA e sem servir em nada. E eu falei, cara, você não faz parte de um GA. Eu já era mais novo de igreja que eles, eu tinha 2 anos de igreja, já estava começando a servir. Não, então você vai no GA do Ivo com a gente. Aí levei para o GA e tal. E hoje essa família, até hoje, é uma família conectada e servidora e abençoada e cheia do Espírito Santo. 5 anos parado. Não é isso o que Deus tem para você. Nós vamos avançar juntos, porque cada um de nós fazemos a nossa parte. Eu entendo o momento de cura, que eu precisei, você também precisa. Eu entendi o momento de aprendizado, que eu precisei fazer os cursos do CENIB, que hoje é a Escola da Palavra, que você também precisa passar por esses cursos, mas eu entendi que esse processo é rápido, você precisa entender que esse processo é rápido. 1 Coríntios 3:9, porque nós somos companheiros do trabalho no serviço de Deus, já falei, e Efésios 4:16, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, ele cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Eu sempre quis fazer parte de um grande time. Eu queria ser diretor do banco onde eu pertencia, lá onde eu trabalhava, prestava serviço. Eu queria ser diretor lá, a minha meta era ser diretor, e eu queria fazer parte de um grande time. Mas hoje eu entendo que eu faço parte do maior time, de um Dream Team, de uma igreja local, que por muitos anos o inimigo tentou destruir essa igreja. Não esta igreja, mas a igreja. Irmãos nossos foram cerrados ao meio, foram crucificados de cabeça para baixo, foram apedrejados, foram torturados, foram mortos, e nada foi capaz de parar a igreja. Eu faço parte, você faz parte de um time local, de um time global e local, imparável, é o Dream Team, é o maior time, é o maior empreendimento da história. Nada é maior do que a igreja, nada pode destruir a igreja do Senhor, na face da terra. Você faz parte desse Dream Team. Talvez o seu sonho, assim como o meu, era um sonho profissional, de ter alguma coisa que é perecível, mas você já está convocado a fazer parte do maior time, a pertencer ao maior time. O que vocês fizeram, alguns dos meus menores irmãos a mim fizeram, Mateus 24:40. E por último, nível 4, amar os que creem como familiares. Esse é o nível mais profundo, é amar os cristãos, amar os nossos irmãos como se fosse da nossa família biológica. É se colocar à frente, é entrar na guerra por eles,
É quando acontece um acidente ou qualquer coisa, não ligar para a tia Maria que mora lá em Curitiba, lá em São Paulo, lá não sei aonde, mas ligar para o seu líder de GA, ligar para o seu irmão do lado, porque ele é a pessoa mais próxima de você, porque você é a pessoa mais próxima de alguém, e não a dona Gertrudes, irmã da sua mãe, que está lá não sei aonde. Não, nós somos convidados a ter o maior nível de amor e ser a primeira pessoa na vida do próximo. É andar outra milha, é dar outra face, é ir além das palavras, é dedicar tempo, recursos e atitudes. Atos 2,42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, a partir do pão e às orações. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefira dar honra aos outros mais do que a si mesmo. Romanos 12,10. E 1 João 3,16, nisso conhecemos o que é o amor, Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. A Madre Teresa, que fazia um trabalho voluntário lá em Calcutá, ela foi questionada uma vez lá na Índia sobre a entrega dela no cuidado daquelas pessoas, e ela disse que quando ela fazia um curativo, quando ela cuidava de alguém, quando ela dava banho em alguém, quando ela tratava um doente ou um ferido, ela imaginava a cara dessas pessoas como se fosse Jesus, como se ela estivesse tratando o próprio Jesus. Isso é um nível de entrega, quando a gente cuida do próximo como se fosse o próprio Jesus. O que eu faria por Jesus? Esse é o nível máximo de entrega. Amar os que a gente crê, amar a nossa família da fé, como nossos familiares. Essa é a atitude de Mateus 25:40. O que vocês fizeram aos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Todo aquele que recebeu a Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, mediante a fé, são filhos de Deus, e é convidado para viver o segundo propósito, que é a comunhão. E comunhão vem do grego, que é koinonia. Alguém já ouviu essa palavra, koinonia? Sim, né? Koinonia, vem do grego. Essa é uma raiz que vem junto com ela a palavra compromisso com o próximo, compromisso com o que temos com Jesus. É o nível mais profundo da comunhão, que nós tenhamos koinonia. Acho que pode passar para o próximo slide, deixa eu ver. Ok, pode passar? Acabou? Cadê o mapa? Aê! Esse é o mapa, gente, que eu quero compartilhar com vocês. Você já enxergou sua casa aqui? Nós somos parte de uma família relevante, uma igreja em grupos pequenos. Cada bolinha que você vê ali, cada famíliazinha é um GA. Aonde você vê o número 2, o número 4, o número 3, é porque tem 3 GAs, 4 GAs nessa região. Tem alguns lugares, aqui embaixo, tem um no Guarujá, tem um não sei aonde, ali não tem, só tem um lá no fundo. Será que não é você essa pessoa que vai ser o anfitrião? Será que você tem um já perto da sua casa, você já localizou ali? Você precisa amar e ser amado num grupo pequeno. É muito pouco, somente 1 hora aqui, é muito pouco. Deus tem mais para você, e você pode fazer parte dessa família hoje. Eu queria chamar a música. Você pode fazer parte dessa família. Deus tem te chamado para uma família global, e você pode tomar a decisão hoje de ser chamado filho de Deus, de mais do que um lugar para frequentar, pertencer a uma família, a família da fé. A gente vai fazer uma oração após a banda cantar. Amém? Vamos ficar em pé?